Olá, meu nome é Camila Leopoldina, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Letras e Linguística da UFG e venho apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Construindo e Reconstruindo a Identidade Racial no Espaço Escolar. O objetivo dessa comunicação é apresentar a pesquisa de doutorado Construindo e Reconstruindo a Identidade Racial no Espaço Escolar, em andamento, articulada com o projeto de extensão Identidade Racial e Racismo no Brasil, Corporeidades em Debate, trazendo algumas reflexões teóricas e percepções iniciais. Antes de trazer os objetivos do trabalho, eu preciso destacar os caminhos que me trouxeram até aqui, até essa proposta de pesquisa. Então, eu destaco a minha trajetória no ensino, abordando a temática da identidade racial e do racismo em sala de aula, como professora de português e inglês no Instituto Federal de Goiás, minha participação em eventos institucionais e culturais da mesma instituição, as atividades de extensão que eu venho desenvolvendo também no IFG desde 2016, e bate-papo com colegas sobre essas temáticas em diversos espaços acadêmicos e não acadêmicos. Durante toda essa minha trajetória, sempre me chamou a atenção a forma como as pessoas constroem e reconstroem as suas identidades raciais, envolvendo narrativas de experiência pessoal com raça e racismo, e é daí que surge o meu desejo de pesquisar as interações que acontecem durante esses tipos de atividades, de ensino, de extensão e momentos informais, com foco na problematização do racismo e na construção e reconstrução da identidade racial por meio da linguagem. Então, como objetivos da pesquisa, eu tenho como geral investigar como os participantes e as participantes de uma ação de extensão no IFG Campus Goiânia constroem e reconstroem sua identidade racial por meio de narrativas biográficas. E com objetivos específicos, analisar as construções de racialidades articuladas com gênero e outros marcadores de diferença nas narrativas biográficas, e problematizar os discursos de racismo que circulam na sociedade durante os momentos de reflexão. Algumas reflexões teóricas. Primeiramente, eu parto do entendimento das identidades sociais como não predadas, ou estáticas ou homogêneas, mas em constante construção por meio de práticas discursivas com o outro, pressupondo o discurso como construção social, em que o significado é construído pelos participantes da interação, situados sociohistoricamente, posicionados em relações de poder. As identidades são, então, efeito de atos de fala, conforme afirma Pinto. Os atos de fala que produzem esse efeito como naturais, essenciais, produzindo, por exemplo, as estruturas binárias hierarquizadas como homem versus mulher e branco versus negro. Essa compreensão requer uma visão de linguagem como performativa, ou seja, como ação no mundo. Isso significa dizer que os enunciados ou os atos de fala ou o que dizemos fazem algo e, portanto, fazem as identidades sociais. No processo de construção das identidades sociais por meio da linguagem, as narrativas podem desempenhar um papel central no modo como aprendemos a construir nossas identidades na vida social. Elas são como instrumentos que usamos para fazer sentido no mundo à nossa volta e, portanto, de quem somos nesse mundo, segundo afirma Moita Lopes. Ou seja, no processo de contar as histórias sobre a vida social, nós vamos construindo nossas identidades ao considerarmos quem são nossos interlocutores ou leitores e quem são os personagens e as personagens das nossas narrativas. As narrativas de experiência pessoal são definidas por Ox e Capps como uma sequência de eventos da vida, possíveis e reais, verbalizadas, visuais e ou corporeificadas, ou seja, as narrativas são também performativas, que trazem a experiência social para a dimensão da consciência por meio de uma dinâmica de autoria coletiva, ao envolver aqueles e aquelas que se engajam na interação social. As construções e reconstruções da identidade racial por meio das narrativas se dão em meio aos discursos de racismo. Então, eu trago Munanga como referência também teórica aqui para o meu trabalho, que tem no conceito de raça uma herança colonialista, esses discursos de racismo. Nesse contexto,
como resgata Munanga, a raça está relacionada a uma realidade que diferencia grupos humanos a fim de hierarquizá-los, conforme uma relação intrínseca entre características fenotípicas e qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais, justificando então a relação de exploração e subalternização de pessoas negras e indígenas desde o período colonial até os dias de hoje, consideradas inferiores às pessoas brancas. Ou seja, esse discurso ele circula no meio social em que vivemos e eles vão contribuir, né, para esse processo de construção das identidades raciais por meio das narrativas que nós criamos, que nós elaboramos. E convocar esse contexto de racismo para uma análise mais detida de como os atos de fala trazem para a existência de determinados sujeitos por meio da linguagem, é entender que os discursos de ódio e racismo participam, né, da construção desses sujeitos em suas diversas racialidades, pois uma linguagem opressiva não é meramente uma representação de violência, mas a violência em si que interpela os sujeitos e os subordina, segundo afirma Butler. E para pensar essa interpelação, a noção de corpo aqui também é muito importante, pois um ato de fala é realizado por um corpo que fala. Portanto, quando determinados atos de fala racistas são realizados, é muito importante observar qual corpo fala e qual corpo é interpelado. Como metodologia, né, trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza etnográfica, segundo Beaumartin D. É uma abordagem biográfica de pesquisa, segundo Bush, em que é dada uma ênfase na perspectiva da experiência pessoal do sujeito falante, refletindo, né, as trajetórias de vida individuais e mundos de vida heterogêneos. E também trabalho com a perspectiva das trajetórias de produção de sentido ou trajetórias dos textos, segundo Kell. O contexto da minha pesquisa é o Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, e como instrumentos para a geração de dados eu tenho uma ficha de perfil inicial e final sobre as reflexões dos participantes e das participantes a respeito de sua identidade racial, a gravação em áudio e vídeo das narrativas produzidas durante os encontros, os textos escritos durante os encontros, observação participante da vida escolar ou externa ao campus como forma de contextualizar as narrativas e ampliar o escopo interpretativo, notas de campo e entrevistas semi-estruturadas. Atualmente, né, a fase da pesquisa se encontra nesse processo aí de receber as fichas de perfil das pessoas participantes, gravação em áudio e vídeo dos encontros que têm acontecido regularmente e coleta dos textos escritos durante esses encontros e notas de campo. Algumas percepções iniciais. Primeiramente, eu estou refletindo sobre o meu próprio título aí, né, do espaço escolar, porque a pesquisa tem se dado no meio virtual, né, então, no meu projeto, eu me referi a um espaço físico, e aqui eu estou entendendo, né, que tipo de vida escolar é essa, né, ou que tipo de vida externa ao campus também é essa, para que eu consiga utilizar, né, pensar esse espaço de forma a contextualizar as narrativas que estão sendo elaboradas durante esses encontros virtuais em meio a um contexto de pandemia. Outra questão que tem me chamado bastante atenção são as trajetórias textuais que acontecem, né, que, através dos espaços e tempo durante os processos de produção das narrativas, e aí essas trajetórias elas perpassam caminhos que ultrapassam as noções de passado, presente e futuro, e tenho observado as trajetórias pelos meios online e offline, que é algo para o qual eu não tinha me atentado no momento de proposição da pesquisa. Também relacionado ao contexto virtual, o modo de funcionamento da linguagem nas interações durante os encontros virtuais segue uma outra lógica. Então, aspectos como qualidade de som, imagem, a câmera desligada ou não, a qualidade de conexão da internet, entre outras questões, né, como funções também ali disponíveis para a interação da plataforma, têm sido muito importantes, pois elas vão regular e limitar
formato das interações. E a diversidade de participantes, que inicialmente se declaram como pretos ou pretas, pardos ou pardas, ou brancos ou brancas, tem produzido aí uma diversidade de narrativas e também de contranarrativas ao discurso dominante de inferiorização e subordinação dos corpos negros. Então, esses são alguns apontamentos que eu trago inicialmente e aguardo vocês para o debate durante o evento síncrono.